Bom dia, me chamo Alexandre e a intenção deste momento é apresentar a todos as funcionalidades, as regras de negócio e o que é possível, então, derivar de informação a partir do módulo de gestão de materiais do SIGAM. A intenção aqui não é caracterizar este momento como um treinamento específico de uso do módulo, mas sim apresentar as regras, as funcionalidades, principalmente as derivações de dados e informações que nós temos a partir, então, de uma lógica de estruturação de cadastro de materiais, poder regrar, então, informações, conceitos que vão traduzir dados, informações e, principalmente, regras de negócio de uso de cada modelo de negócio, seja indústria, comércio, serviços, distribuidora, né? E com qualquer porte, na verdade, de tratamento de itens. Né? Então, a intenção aqui é demonstrar para os participantes qual é a lógica, qual é a regra de negócio, como nós trabalhamos, então, o conceito de gestão de materiais dentro do SIGAM, qual é o escopo do que é possível, então, trabalhar com esses requisitos, certo? E não, deixando claro e frisando novamente, com o intuito de ser um treinamento de uso do módulo, mas sim uma demonstração, então, de maneira geral, dos conceitos e regras aplicados à gestão de materiais do SIGAM e principalmente as suas interligações com o restante do ERP. Vamos começar, então, falando de algumas regras, de alguns conceitos básicos, para que todos entendam o que deriva, então, e qual a estrutura básica que eu preciso ter para trabalhar no meu conceito de ERP, Sistema Integrado de Gestão. Quando a gente fala de gestão de materiais, estamos falando aqui, basicamente, do principal conceito ou do principal módulo de um sistema de gestão. Afinal de contas, eu compro materiais, eu vendo materiais, eu produzo materiais, eu consumo materiais, eu descarto materiais, ou seja, todas as operações de entrada e saída de materiais, sejam elas de cunho fiscal ou não, serão tratadas e serão traduzidas em dados e informações pelo nosso módulo de gestão de materiais. A intenção do módulo é atender, inicialmente, como qualquer sistema de gestão que se preze, os requisitos contábeis e fiscais do meu estoque, ou do meu inventário. E quando nós falamos de estoque e falamos de inventário, nós temos duas informações básicas que são traduzidas nesse momento pelo ERP. A questão física do meu estoque, quantidade de estoque, e a questão financeira do meu estoque. O cifrão que eu tenho sobre cada quantidade de cada item, ou seja, quanto eu possuo de estoque de um item, ou quanto eu movimentei de estoque de um item, falando de quantidade, e quanto isso representou em cifrão, então, na minha empresa. Então, sempre que eu olhar para o RP SIGAM, eu vou ter essas duas variáveis traduzidas, quantidade mais valor nos meus estoques. E para isso, eu preciso, então, estruturar uma série de lógicas de requisitos e de conceitos para poder chegar neste nível de ter, então, a tradução física e financeira em tempo real dos meus estoques e poder levar isso, como eu comentei agora há pouco, para um ambiente, então, contábil e fiscal. Poder atender todos os requisitos contábeis e fiscais aceitos pelo Fisco Nacional, certo? E independentemente de qual modelo ou qual regime tributário a empresa opere. Seja uma empresa do lucro real, lucro presumido, uma empresa do simples, certo? A gente procura atender aqui, quando a gente estiver falando de materiais e falando de estoque, qualquer requisito fiscal e contábil, então, aceito pelo fisco aí, e traduzindo toda a questão, todas as regras fiscais, sejam elas em qual esfera eu tenha que apresentar algum registro, municipal, estadual ou federal. Então, a lógica, nós vamos falar um pouco agora de lógica. A gente sabe que cada sistema de gestão pode ter a sua lógica, pode ter os seus requisitos, vamos começar a falar basicamente disso, então. Quando a gente falar de materiais, então, certo?
eu tenho alguns parâmetros que eu tenho que definir, ou que eu posso definir dentro dos materiais. E aqui a gente precisa entender alguns conceitos, então. O SIGAM, para estruturar um item, a codificação de um item, ele pode partir de algumas regras, certo? E de alguma lógica de formatação. E qual é a regra do SIGAM? Eu parto inicialmente do que eu chamo de cadastro de grupos. Alguns vão falar cadastro de grupos, famílias de produto, o nome que se quiser dar, certo? Normalmente eu estruturo esses grupos, então, dentro do SIGAM, inicialmente para atender, como eu falei, os requisitos contábeis e fiscais, né? O que é uma matéria-prima, o que é um produto acabado, o que é um produto semi-acabado, o que é um material de higiene e limpeza, certo? O que é um material de manutenção, ou seja, eu estruturo dentro do SIGAM um primeiro nível de informação que nós chamamos de grupo. E este grupo pode ter, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, pode ter até 3 dígitos na formatação de seu código, sendo eles letras ou números. Então, eu posso ter, por exemplo, o grupo 001, chamado matéria-prima, ou o grupo I01, chamado matéria-prima, ZA01, a codificação que eu quiser. E depois eu vou fazer um link disso com o código específico de cada item que eu cadastrar, de cada material que eu tiver dentro do ERP. Então, eu estruturo o primeiro nível, que tem até 3 caracteres, onde cada empresa vai poder ter a possibilidade de definir a sua lógica. O que é uma matéria-prima, o que é um material de higiene e limpeza, ou seja, o que eu quiser estruturar. Vinculado a cada grupo, que é o primeiro nível de estruturação, então, do SIGAM, eu tenho um segundo nível, que nós chamamos de subgrupo, ou subfamílias. Então, em cada grupo do SIGAM, eu posso ter N subgrupos, certo? E aí vamos ter um segundo nível de caracterização, então. Eu posso ter um grupo chamado matéria-prima e dentro dele ter um subgrupo chamado químicos, ou tecidos, ou metais, ou seja, o que eu quiser. Então, eu tenho esta possibilidade de, dentro de cada grupo, ter um segundo nível, que também pode ter 3 caracteres, certo? Onde eu defino aqui a estrutura do SIGAM. Então, eu posso ter um grupo chamado 001, matéria-prima, e o subgrupo dentro dele, 001, chamado metais, por exemplo, ou aços, ou chapas, o que eu imaginar, certo? Então, isso é importante para que vocês entendam a regra e a lógica do SIGAM depois, na hora de poder formatar as codificações de produto. E em cada grupo, eu tenho esta possibilidade aqui, ó, dizer que o código dele vai participar do código na hora que eu cadastrar um produto e dizer que a descrição dele vai formar a descrição de cada chapa de aço que eu cadastrar, por exemplo. E depois eu vou mostrar um exemplo na prática. E em cada subgrupo eu tenho a mesma lógica. Eu tenho a possibilidade de dizer se aquele código vai fazer parte do código do meu produto e se aquela descrição que eu tenho daquele subgrupo vai fazer parte da descrição do meu produto. Depois eu vou mostrar um exemplo disso na prática para todos. Então, partindo de um primeiro nível, que é grupo, e de um segundo nível, que é subgrupo, eu ainda tenho a possibilidade no SIGAM de trabalhar com mais 6 níveis, que nós chamamos no SIGAM de especificações, ou atributos, por exemplo, de um item, ou de um grupo inteiro, ou de um produto, e assim por diante. Então, para cada grupo dentro do SIGAM, eu tenho a possibilidade de estabelecer 6 atributos, até 6 atributos dentro do SIGAM. Por exemplo, eu poderia ter aqui um grupo de matéria-prima X, sei lá, e um atributo ser a cor. E em cada atributo eu posso ter, então, uma série de conteúdos específicos. Para que serve isso na prática, né? No mundo real? O SIGAM permite que cada grupo, mais subgrupo, e as 3 primeiras especificações aqui me permitam controlar estoque. O que quer dizer isso, Alexandre? Isso quer dizer que eu poderia, por exemplo, ter um produto agora, um material qualquer, que variasse por cor.
e eu não teria a necessidade de cadastrar um código específico para cada cor. Eu poderia vir aqui e colocar uma especificação, ou a 1, ou a 2, ou a 3. Então, as 3 primeiras no Cigã permitem, né, que eu trabalhe com controle de estoque, por exemplo. E, neste momento, eu cadastrar todas as cores possíveis, por exemplo, do meu carro. Então, eu fabrico agora um Fiat Uno Mille, que eu tenho lá 8 cores possíveis. Eu não precisaria ter necessidade, dentro do Cigã, de ter um cadastro específico para cada cor. Eu poderia ter o cadastro base do Fiat Uno Mille e dizer que uma característica, um atributo, então, uma especificação dele variasse por cor. E cada cor estaria aqui dentro e eu teria a possibilidade, então, de trabalhar agora com um código base e controlar meu estoque, toda a minha movimentação, minha compra, minha produção, minha venda, variando por um código base mais um atributo de cor. O que isso me garante, na verdade, a possibilidade de ter esses 3 primeiros atributos aqui, variando por controle de estoque. Me permite que eu organize a minha estrutura de cadastros, me permite que eu enxugue a minha estrutura lá, então, de códigos de itens, de SKUs, podendo trabalhar no Cigã com esses conceitos, então. Os outros 3 atributos, as outras 3 especificações aqui, eu posso usar apenas para controle de cadastro ou para controle de apoio na hora de cadastrar um item, formando código ou formando descrição. Isso aqui é muito comum eu poder trabalhar com esses atributos aqui, quando eu tenho produtos, por exemplo, quando eu tenho itens no meu estoque, que eu não tenho, por exemplo, uma variação de custo médio, variando por um atributo. Sei lá, Alexandre, eu tenho no meu estoque agora tinta. E tinta eu tenho várias cores, por exemplo. E a tinta vermelha, azul, amarelo, preto, verde, para mim é tudo uma coisa só. Claro que está separado fisicamente no meu estoque, mas o custo médio dessa tinta é o mesmo, por exemplo. Então, isso é muito comum, a aplicabilidade disso, por exemplo, em produtos que têm tamanho, que tem grade, né? Sei lá, eu tenho agora uma camiseta que eu fabrico o tamanho PMG, e eu tenho ela em várias cores. No meu estoque, eu quero enxergar isso como um estoque unificado e um custo médio ponderado unificado. Na hora de vender, eu posso vender a camisa vermelha por um preço e a verde por outro preço, sem problema nenhum. Mas falando de estoque, falando então, como eu disse antes, de composição física e financeira, né? Principalmente a financeira, o valor do meu estoque, eu posso trabalhar com atributos aqui. Então, eu tenho um nível, que é o grupo, o segundo nível, que é o subgrupo, e mais 6 níveis, se eu quiser aqui, de composição do meu item. Como é que isso funciona na prática? Só para deixar claro para vocês aqui. Vou pegar um exemplo meu qualquer e criar um código novo. Vejam, primeira coisa que o Cigã me pede é o grupo. Eu posso filtrar aqui e enxergar todos os meus grupos. Sei lá, eu quero criar, Alexandre, um produto pronto. Olha o que vai acontecer quando eu informar isso aqui. No momento que eu informei o grupo, aqui embaixo, como eu disse que o meu grupo já vai formando código, ele já vai montando a estrutura da codificação do item especificamente que eu vou criar. Trouxe para mim todos os subgrupos vinculados àquele grupo. No meu caso, eu só tenho aqui um químico. Se eu selecionar ele, veja o que aconteceu aqui embaixo. Já trouxe para mim aqui o 001 do subgrupo. Então, vocês têm a possibilidade de estruturar no Cigã uma máscara para cada código de cada item. Onde esta máscara, isso é muito importante que fique registrado, pode ter no máximo 20 caracteres. O que acontece no Cigã? Eu criei uma máscara onde eu disse que o grupo forma código, eu coloquei um ponto separador, eu disse que o subgrupo forma código e coloquei um ponto separador. Vejam que ele não montou nada na minha descrição, porque eu não quero que produto acabado e químico façam parte da descrição do meu item. Eu só quero que façam parte do código. Então, o que é importante ficar registrado conceitualmente no Cigã? A minha máscara de código de material pode ter até 20 caracteres, sendo que esses pontos separadores que eu coloquei na minha máscara
contam como caracteres ocupados, então, na máscara. Então, no meu caso aqui, eu já estou ocupando 8 caracteres, né? 3 do grupo, mais um ponto separador, 3 do subgrupo, mais um ponto separador. Então, o que é importante vocês entenderem como regra de negócio dentro do Cigam, eu posso estruturar uma máscara onde o meu grupo, o meu subgrupo, as minhas especificações podem vir formando código aqui, ou podem vir formando descrição do produto. Então, se eu dissesse que meu grupo forma código de descrição, meu subgrupo forma código de descrição, ele já estaria montando aqui, produto acabado químico, por exemplo. Então, vocês têm essa flexibilidade na hora de determinar e de compor uma máscara para um código e quais os atributos, né, grupo, subgrupo, especificações eu quero que façam tanto parte do código quanto parte da descrição, certo? Então, aqui é para deixar claro um conceito do Cigam, onde eu posso estruturar uma máscara para cada grupo, para cada subgrupo, para cada material. O ideal sempre é que a minha máscara seja um padrão, né? Para toda a minha lista de materiais cadastradas dentro do Cigam, todos os 20 mil, 30 mil, 40 mil SKUs que eu tenho, por exemplo, cadastrados, tem uma máscara padrão, mas essa máscara pode ser definida inicialmente e depois, na hora de cadastrar materiais, cadastrar itens no Cigam, à medida que eu vou colocando as informações, ele já pode ir montando aqui para mim o código e, se for o caso, montando a descrição. Tá? Isso foi só mais um conceito para comentar com vocês, que é uma regra, então, que me dá flexibilidade. Né? A gente sabe que no mundo real, daqui a pouco, a gente já tem empresas que já têm a sua estrutura de códigos, né, de inscrição, e às vezes querem aproveitar isso. Ou não, Alexandre, eu quero jogar agora tudo que eu tenho no lixo, né, e começar a vida nova. Ok, então eu tenho a possibilidade de estruturar uma máscara, de estruturar toda uma regra e vir compondo, então, na hora de criar um item, o meu código ou minha descrição, certo? O que é importante vocês entenderem aqui dentro do Cigam? Eu vou voltar para a minha tela inicial e vou pegar um item qualquer meu aqui. Como eu falei para vocês, vejam, eu tenho um item aqui, ó, que já tem uma codificação pronta. 001, meu grupo, um ponto separador, 300, o meu subgrupo, um ponto separador. E o Cigam permite também, através de configuração, por exemplo, eu não uso especificações, Alexandre, ou não uso elas no intuito de formar código. Então, o Cigam permite criar um sequencial automático. Para cada grupo mais subgrupo, eu tenho a possibilidade de ter até 999.999 códigos. Então, se eu fosse criar agora um próximo item pertencente ao grupo 001 e ao grupo 300, se esse aqui fosse o último, ele poderia criar lá o 0009 e assim por diante. Também me dá um poder de organização, então se eu não uso especificações, por exemplo, e não uso-as com o intuito, né, de formar código, nem descrição dos meus produtos, eu posso dizer, simples então, cria um sequencial para mim, automático aqui. E o Cigam vai fazendo isso, certo? Vinculando ao código estrutural que eu montei, um sequencial automático. Então, em tese, se eu tenho 999.999 opções de código para cada variação de grupo e subgrupo, em tese, isso aqui me dá um poder praticamente infinito aí, né? Vai ser impossível eu ter para cada grupo e subgrupo mais do que 999 mil materiais cadastrados, né? Então, eu posso montar uma estrutura organizacional de código dentro da Cigam, de código que nós chamamos de código estruturado, com vários critérios, com várias regras e tendo a flexibilidade de poder trabalhar com o grupo, com o subgrupo e até com 6 especificações. Ou desprezando o conceito da especificação e dizendo para o Cigam, simplifica a coisa. Vai criando um sequencial automático que pode ser até 6 dígitos. Não quer dizer que seja obrigatório que eu tenha 6 dígitos aqui. Eu poderia criar uma máscara onde o final dela fosse em 4 caracteres, por exemplo. Opa, nesse caso, então, eu tenho apenas 9.999 códigos por variação, certo? Então, essa estrutura é importante, né? Por quê? Porque eu posso trabalhar, então, dentro deste conceito, organizando a minha estrutura de materiais. Eu sei, então, que este tubo aqui, ele é um insumo metal mecânico
e ele pertence ao subgrupo tubos. Qualquer pesquisa, qualquer relatório, qualquer análise gerencial que eu queira fazer, eu quero saber quanto eu comprei de tubos nesse mês. Independente se esse tubo é laranja, banana ou maçã, eu consigo ter um filtro pelo subgrupo. Eu quero saber tudo que eu consumi nesse mês de insumos metais mecânicos, por exemplo. Eu consigo fazer o filtro pelo grupo. Então, ou eu quero saber agora deste grupo e mais desse subgrupo, tudo que eu consumi ou tudo que eu comprei que era inox, por exemplo, onde a minha Specific 2 lá poderia ser, sei lá, o tipo de material. Então, com essas informações aqui, eu consigo gerencialmente fazer qualquer análise que eu queira. Quero fazer agora uma análise de ruptura do estoque, quero fazer uma análise, por exemplo, de giros dos meus estoques, quero fazer daqui a pouco uma análise do ponto de reposição com base na demanda média, no consumo médio, ou seja, quero saber em valor, em cifrão, quanto eu tenho de estoque deste grupo, ou quanto eu tenho de estoque desse subgrupo no meu inventário. Eu consigo fazer essas análises gerenciais a qualquer momento, com base em qualquer uma das informações que eu tenho aqui. Dito isso, então, onde eu estruturei a minha lógica de grupos, subgrupos, especificações, se for o caso, né? Eu tenho agora meus materiais cadastrados, eu tenho algumas informações relacionadas a isso, tá? Nós podemos controlar hoje dentro do SIGAM unidades de medida, então isso aqui é importante, né, que vocês entendam. Eu posso ter todos os cadastros de unidade de medida e é importante dizer que o controle de estoque fiscal, né, o que vale lá para os meus SPEDs, para o fisco, para inventário, só pode ser em uma unidade de medida, mas o SIGAM vai permitir que eu compre em uma unidade de medida e converta para o meu estoque em outra. E vai permitir que eu venda um item em outra unidade diferente, por exemplo, do que o controle estoque. Então, nós temos a possibilidade hoje no SIGAM de fazer conversor tanto na compra quanto na venda, certo? Eu tenho um item agora que eu controlo estoque em quilos, mas eu compro ele, meu fornecedor me fornece em metros. Eu posso cadastrar o fator de conversão, então, onde o SIGAM vai permitir que eu envie a minha ordem de compra para o meu fornecedor em metros, e quando eu fizer a entrada da nota fiscal, o SIGAM converta metros para quilos no meu estoque. Ou meu estoque é em quilos e eu vendo agora, por exemplo, para o meu cliente em metros. A mesma lógica. Quando eu vender, eu posso gerar a nota fiscal aplicando o fator de conversão e a nota fiscal lá do meu cliente vai sair, por exemplo, em metros. Isso é muito importante também. O fisco aceita, né? Conversão na compra e conversão na venda, mas o fisco não aceita que eu controle estoque em mais de uma unidade de medida. Eu tenho agora estoque de um item, eu quero controlar ele em quilos e em litros, por exemplo. Isso não é permitido, né? Este nível de controle, né? E este nível de variação, principalmente quando eu tenho que gerar as informações fiscais. Então, conversor na compra, conversor na venda, perfeito. E eu tenho a unidade de medida, então, que eu controlo o estoque deste item. E eu posso, além de ter o item, além de ter a unidade de medida, eu posso caracterizar esse item também. Ele pode ser, por exemplo, um item nulo. Alexandre, eu quero ter e preciso ter o código do meu item chamado papel higiênico, por exemplo. Mas eu não controlo, não quero controlar estoque de papel higiênico. Então, eu vou cadastrar o item papel higiênico e vou determinar que o tipo dele é nulo. Toda compra que eu fizer e lançar um documento fiscal, por exemplo, né, no meu estoque de compra de 50 fardos de papel higiênico, o SIGAM vai estar atualizando todas as questões financeiras, contábeis, mas não vai estar atualizando as posições físicas e financeiras do estoque, porque eu disse que aquele material, aquele item, eu não quero controlar estoque. Eu posso ter itens inativos, por exemplo, onde eu bloqueei agora toda e qualquer possibilidade de compra e venda. Eu posso ter itens obsoletos, onde o SIGAM trabalha daí com o conceito de bloquear a compra, mas não bloquear o consumo, ou seja, eu tenho um item obsoleto que eu não quero mais comprar, mas eu quero consumi-lo até acabar as minhas quantidades em estoque. Então, eu posso trabalhar com esse conceito também.
Eu posso ter, se for o caso, né, se meu ambiente tem uma integração, por exemplo, com a parte de patrimônio, eu posso ter os itens aqui do tipo bem patrimonial também. Então, eu posso ter uma série de regras aqui, e essas regras aqui então, vão me definir o que eu controlo e o que eu não controlo estoque, e que nível eu controlo ou não. Tá? Um outro aspecto importante para vocês entenderem na estruturação, e como eu falei para vocês, né, a lógica do SIGAN é o cadastro de um item, um cadastro de material, ele é base, ele é um motor que vai fazer o meu ERP rodar em todas as áreas da minha empresa, né? Como eu disse antes, eu compro materiais, eu produzo materiais, eu vendo materiais, eu consumo materiais e assim por diante, certo? Essa é a lógica. Então, uma série de informações podem ser pré-determinadas no cadastro do meu item, onde eu tenho a possibilidade, a partir daí, né, fazer esse motor, então, girar. Né? Atualizar financeiro, fiscal, contábil, compras, ou seja, toda a parte de custos, né, dos materiais ou custos de produção, toda a parte de produção propriamente dita, de PCP, né, a parte de planejamento, o que comprar, o que produzir, que quantidade comprar ou produzir, e assim por diante. Então, do cadastro do item, nós vamos derivar uma série de informações, uma série de regras que vão poder ramificar, né, as regras de negócio da minha empresa ou da minha gestão como um todo. Então, eu tenho alguns conceitos, por exemplo, né, alguns conceitos atrelados à possibilidade de controle de estoque ou de gestão dos meus estoques. E alguns conceitos que eu tenho. O primeiro deles, né, e não quer dizer que seja essa a sequência lógica, mas a primeira opção possível é: eu posso controlar no meu estoque itens que tenham um número de série, certo? O que é um número de série, né? Isso é muito comum para a indústria eletroeletrônica, né? Equipamentos, ou seja, cada peça que eu fabriquei ou cada peça que eu comprei que tem um número de série, esse número de série nada mais é do que a certidão de nascimento daquela peça. Ou seja, é um número único atrelado a uma peça, onde o SIGAN tem a possibilidade, então, de fazer esse rastreio, tá? Desde a compra até a venda. Eu comprei agora um item que tinha número de série, que veio lá na nota fiscal do meu fornecedor. Este item foi usado na fabricação de uma máquina que tem outro número de série, por exemplo, que eu vendi na nota fiscal X para o meu cliente Y. Então, eu consigo fazer o rastreio de toda a vida de um número de série dentro da SIGAN. Desde o momento que eu fabriquei um equipamento e vendi, ou desde o momento que eu comprei um componente, usei ele na fabricação, daqui a pouco, de outro item, que também recebeu outro número de série, e até o momento que eu vendi. Então, eu consigo, dentro da SIGAN, trabalhar com um conceito de número de série atrelado a qualquer item que eu quiser. Isso é individual. O item X pode ter controle de número de série, o item Y não. Então, isso aqui é individual, é definido por item, e eu consigo, a partir do número de série, fazer toda e qualquer movimentação dentro da SIGAN, como eu disse, seja ela de cunho fiscal ou não, informando qual exatamente é o número de série que eu estou comprando, que eu estou consumindo, que eu produzi, que eu vendi e assim por diante. O segundo tratamento que eu tenho dentro do SIGAN é o que nós chamamos de grade. E a grade nada mais é do que uma análise e um conceito tratado normalmente para empresas e para materiais que tenham controle de tamanho, por exemplo. Então, eu estou fabricando uma camisa e essa minha camisa tem o tamanho P, M, G e GG, por exemplo. Eu tenho a possibilidade de informar naquele código daquela camisa uma grade. E aí ele tem uma regra muito similar ao que eu estava falando para vocês antes, das especificações que controlam o estoque. Eu não preciso ter um código de material para camisa tamanho P, outro para tamanho M, outro para tamanho G, outro para tamanho GG, por exemplo. Ou eu ter agora um código para o meu calçado tamanho 37, outro 38, 39, 40 e assim por diante. Eu posso informar uma grade e o SIGAN vai movimentar o estoque deste item, né? Vou ter movimentos de compra, venda, produção,
sempre tendo a possibilidade de trabalhar código mais a grade. Estou vendendo 10 unidades desse item. Quantas unidades do tamanho P, quantas do tamanho G e assim por diante. Estou comprando 50 unidades desse item. Quantas do tamanho P, quantas do tamanho M e assim por diante. Então, eu tenho a possibilidade de ter um código único para todas as numerações da grade. Até porque isso aqui é importante que vocês entendam, tem uma questão fiscal atrelada, né? Quando eu gero um inventário de estoque, eu não envio meu inventário de estoque para o fisco dizendo quanto eu tenho de cada numeração. O fisco não entende o tamanho P, M, G como coisas diferentes. Ele entende que eu vou ter minha camisa. E eu estou mandando para o fisco no meu inventário 200 peças. E o custo médio daquela camisa no meu estoque é a variação de todos os tamanhos da grade que eu tenho. Mas eu quero controlar a compra, a venda, a produção por grade. Isso é importante. O Alexandre me comprou uma camisa, ele obrigatoriamente tem que me dizer que tamanho ele quer aquela camisa. Ele comprou agora um calçado, ele tem que me dizer qual o tamanho que ele quer daquele calçado. Então, eu posso trabalhar com esse conceito de grade, certo? E aí fica vinculado ao meu item todos os tamanhos que eu tenho vinculados à grade. E uma terceira opção que eu tenho, além do número de série da grade, eu posso trabalhar com um conceito de lote, certo? O que é o lote no SIGAM? É o lote, é a corrida, né, do aço que eu estou comprando, é o nome que vocês quiserem dar. É o lote de tecido que eu estou comprando do meu fornecedor, é o lote agora de um item que eu estou fabricando e colocando no meu estoque para vender. Ou seja, o conceito do lote ele é similar ao número de série, apenas que ele não é individual, né? Eu posso ter mais quantidades em estoque vinculadas a um lote. Então, eu posso ter um item que eu compro, por exemplo, esse meu tubo agora aqui, e o meu fornecedor tem um controle de lote. Qual o lote que ele está me vendendo? Está me vendendo 1.000 quilos do lote número 1. Eu vou controlar todo o meu estoque, toda a movimentação e toda a rastreabilidade também, variando por lote. E eu posso fabricar um produto agora. Fabriquei agora um item, 1.000 unidades, e essas 1.000 unidades receberam um número de lote na fabricação, por exemplo. Então, também, eu posso ter a mesma lógica do número de série para o lote. A diferença, né, conceitual entre lote e número de série, o número de série é único, é um item, um número de série, e o lote não. Eu posso ter N quantidades vinculadas a um mesmo número de lote, mas a regra é similar. Então, conceitualmente, eu posso trabalhar com controle físico, né, e financeiro dos meus estoques, variando por lote, variando por grade e variando por número de série, se for o caso. Que é comumente o que a gente encontra aí, né? Eu posso ter N modelos de negócio que eu tenho a obrigatoriedade ou a necessidade de ter número de série no meu equipamento, por exemplo, de controlar lote, seja um lote de fornecimento ou um lote de fabricação. E se eu estou trabalhando daqui a pouco com uma indústria de confecção, calçados ou qualquer coisa que tenha tamanho, eu posso trabalhar com o conceito da grade aí também. Sei lá, tenho o SIGAM instalado em uma loja agora, né, de roupas e calçados, onde eu posso trabalhar com o conceito da grade tranquilamente. Então, a lógica disso é me dar mais controle, é me dar mais gestão e mais organização da minha estrutura, tá? O que é importante vocês entenderem também? Dentro do cadastro de um item, eu tenho a possibilidade de vincular agora uma série de informações que, como eu coloquei para vocês, derivam, né, e geram dados, geram lógicas de trabalho para praticamente todas as outras áreas da empresa. É aqui dentro, por exemplo, que eu posso vincular todas as questões legais e fiscais do meu estoque, contábeis e fiscais, certo? Sejam vincular o item ao meu plano de contas contábil, vincular as lógicas de como eu contabilizo a compra, como eu contabilizo a produção, como eu contabilizo a venda, se eu tenho critério de rateio, quanto daquele valor é custo direto de fabricação, por exemplo, ou um item que eu estou comprando, quanto é custo direto, quanto é indireto, ou seja, os códigos GIA, então, que eu tenho que entregar para o fisco, né, tanto GIA federal quanto estadual. Se eu estou comprando um item agora e eu quero fazer um rateio daquele item, parte daquele item eu vou usar como custo direto, parte como custo indireto e parte como despesa, por exemplo.
A gente sempre gosta de brincar aqui, estou comprando álcool agora. Esse álcool aí, ele pode ser matéria-prima na fabricação de um item, e o mesmo álcool que eu estou comprando, eu posso usar agora para limpar uma máquina da produção, um custo indireto, como eu posso usar agora para limpar minhas mesas no escritório, que seriam daí despesas. Então, eu posso criar critérios de rateio, quanto desse álcool é aplicado diretamente na produção, quanto é custo indireto e quanto é despesa, por exemplo. E eu posso ter distribuições padrões disso, na verdade, dentro de uma lógica de compra fazendo rateios, consumo fazendo rateios, uma venda daqui a pouco de um item podendo fazer rateios, tá? Então, foi o que eu coloquei para vocês. O cadastro de materiais hoje, ele é, sem dúvida alguma, o cadastro principal, ou deveria ser, né, o cadastro principal de qualquer ERP, porque é a partir dele que a gente vai derivar, então, todas as regras e lógicas e informações dentro do SIGAM, como um todo. Mas aí vocês podem questionar, mas eu não tenho módulo contábil do SIGAM, eu não faço nada disso, não tem problema. Tudo que eu estou falando aqui não quer dizer que seja mandatório, né? Não quer dizer que eu tenha obrigatoriedade de definir dentro do SIGAM. Mas aqui o importante é eu mostrar e comentar com vocês todas as possibilidades possíveis e todas as integrações possíveis. Então, a gente preza muito dentro do SIGAM o atendimento dos requisitos contábeis e fiscais do estoque, no primeiro momento, e no segundo momento, podendo levar isso para a gestão, então, no sentido de poder avaliar custos, resultado, margem, ponto de equilíbrio, ou seja, poder entregar a gestão, então, né, dos meus estoques, a gestão estratégica, né, dos meus estoques, sejam itens comprados, sejam itens produzidos, e entregar informação relevante, né, entregar dado relevante para que a empresa possa estabelecer suas políticas de estoque, sua política de gestão, seu desencaixe, né, financeiro com relação a estoques. A gente sempre gosta de brincar, né? Estoque parado é dinheiro parado. Então, todos esses atributos definidos na gestão de materiais podem me auxiliar a fazer uma gestão mais efetiva e mais eficaz. E o que nós estamos falando aqui, quando a gente está falando de materiais e estoque, é a principal conta de uma empresa, né? Quando eu olho para o meu estoque, é onde eu tenho lá o maior volume, né, financeiro, cifrão, envolvido, é na minha conta de estoque. Não interessa, como eu disse, se é um estoque de produto pronto, ou se é um estoque em processo, ou se é um estoque agora de matéria-prima. Então, o maior cifrão da minha empresa, né, está investido em estoque. Então, eu definindo regras, parâmetros e conceitos, e isso é importante que vocês entendam, eu posso fazer isso item a item, cada item pode ter sua política, suas regras, né? Eu tenho a possibilidade, então, de controlar isso, de fazer a gestão, como eu falei há pouco, efetiva e eficaz, né, dos meus estoques. E o resultado final disso é o quê? É eu atender, né, ao fim e ao cabo lá, eu atender o fisco, né? Podendo entregar meu SPED contábil, meu SPED fiscal, né, quantitativamente falando, e em termos de valor também, né, com os dados o mais corretos possíveis, tá? Eu vou pegar um outro item meu aqui, só para mostrar um conceito para vocês aqui, que a gente estava falando, então. Sempre que eu trabalhar, então, com lote, ou com número de série, né, ou com grade, quando eu falar de estoque do meu item, eu falei, acabei de falar para vocês, né, a lógica do SIGAM, estoque físico e financeiro, eu tenho a possibilidade, então, de avaliar o meu estoque por lote. Se o meu item tem validade determinada, isso é muito importante, uma variação que a gente tem, então, um nível a mais de controle no SIGAM. Eu posso ter materiais que têm lote e têm validade indeterminada, ou seja, nunca vão vencer. Então, aqui a minha data de validade sempre vai estar em branco. Mas eu posso ter itens que, além de ter o controle de lote, tem a data de validade. Ou seja, um alimento, um produto químico, algo do gênero que eu esteja comprando ou produzindo. Se eu tiver lote e validade dentro do SIGAM, eu tenho a possibilidade de aplicar o conceito, então, e aí eu vou traduzi-lo, né, para o bom português aqui, do PVPS. Primeiro que vence é o primeiro que sai. E eu posso parametrizar todo o SIGAM, todo o ERP,
todas as movimentações, sempre com o intuito de me sugerir: consuma determinado lote que esteja mais próximo da validade. Consuma ele na produção, consuma ele na venda e assim por diante. Então, o CIGAM pode aplicar o conceito lá do primeiro lote, o mais próximo do vencimento é o que tem que sair primeiro. E sempre vai me sugerir: olha, consuma tal lote em tal validade. No meu exemplinho aqui, vejam que eu estou até com um lote vencido. E isso é importante que vocês entendam também. Eu tenho a possibilidade no CIGAM de bloquear, né, lotes vencidos. Ou seja, ninguém consome, ninguém vende, ninguém faz nada com este material deste lote, porque a data de validade dele já está prescrita, certo? Se fosse número de série, eu estaria visualizando todos os números de série que eu tenho em estoque. Eu tenho 10 unidades de um item agora, do número de série 1 ao 10, por exemplo. Eu nunca vou ter quantidade em estoque 10 e 11 números de série, né? Como eu disse, é 1 para 1, eu sempre vou estar fazendo essa gestão. E o que eu quero que vocês entendam aqui neste momento? Assim como eu tenho alguns níveis, né, para definir codificação, eu tenho alguns níveis para definir controle de estoque. Primeiro deles, que nós chamamos de unidade de negócio. Isso é muito importante. O CIGAM é multi-empresa. Então, eu posso ter uma matriz, uma filial, um centro de distribuição, o que eu quiser, no caso, né? E eu posso ter tudo no mesmo ambiente. E eu vou estar enxergando em tempo real o que eu tenho, então, fisicamente, por exemplo, de um item em cada empresa. Que quanto eu tenho na matriz, quanto eu tenho na filial, quanto eu tenho estocado lá no meu centro de distribuição e assim por diante. E o segundo nível que nós temos no CIGAM, para cada empresa, então, para cada unidade de negócio, vocês vão poder estabelecer diversos locais de controle. E cada local desses nós chamamos no CIGAM de centro de armazenagem, que é o quê? Nada mais é do que um local físico de estocagem. Então, eu posso ter material no almoxarifado, na expedição, na produção, embaixo de uma escada, onde eu quiser, eu posso criar, então, o centro de armazenagem e o CIGAM vai me mostrar, então, quanto tem de estoque em cada empresa, em cada unidade e em cada empresa os seus respectivos centros de armazenagem, o que eu tenho de estoque. Essas quantidades aqui são atualizadas em tempo real, como eu comentei com vocês antes, através de qualquer movimentação que eu fizer. Uma compra, uma venda, um consumo, uma produção, uma transferência de estoque entre centros de armazenagem, uma transferência entre unidades de negócio, né, que podem ser transferência ou venda, né, dependendo da operação fiscal, ou seja, todo e qualquer movimento que eu fizer de entrada e saída nos meus estoques ou transferências, isso aqui vai estar sendo atualizado em tempo real. E como eu falei para vocês, além de eu ter o estoque físico, eu tenho o estoque com o cifrão. Então, quando alguns vão falar custo médio, nós falamos no CIGAM preço médio, este valor aqui, de onde veio? Como é que eu sei que eu tenho esta quantidade e cada quilo deste material tem este valor no meu estoque, certo? Através de composições e de definições prévias do que nós chamamos no CIGAM, eu vou mostrar isso rapidamente para vocês agora, dentro dos parâmetros do CIGAM, eu tenho a possibilidade de determinar o que nós chamamos de regras de preço. Então, estou comprando um item a R$1. Este é o meu custo unitário, meu preço unitário. Quanto esse custo deve ser, como esse custo deve ser formado no meu estoque? Para cada tipo de regra que eu tenho aqui, ó, deixa eu mostrar um exemplo rápido para vocês, seja o custo médio, seja o custo da minha última compra, ou seja, o meu preço de compra da última compra, certo? Então, o médio é o quê? O médio é o que eu aceito pelo fisco, né? Para eu gerar inventário. Eu posso vir aqui determinar regras, ó. O que eu faço com cada uma dessas informações? Sei lá, estou comprando com ICMS. O que eu tenho que fazer na hora de compor custo líquido, né? O preço médio de um item. Eu posso determinar 3 condições aqui. Vai diminuir daquele meu preço unitário, vai adicionar ao meu preço unitário
ou não vai afetar o meu preço unitário. Então, todas as questões relacionadas à formação de preço médio, a formação de custo médio, seja um item comprado, seja um item fabricado, vai se dar através da determinação dessas regras de preço. E eu posso ter essas informações daí variando, logicamente, né, por operação fiscal. Estou comprando agora de um fornecedor que tem lá uma regra fiscal específica, que no caso dele, eu vou chutar aqui, eu não sou especialista na área fiscal, tá? No caso dele, como padrão nacional, sempre que eu comprar algo com IPI, por exemplo, o valor do IPI tem que adicionar ao meu custo. Naquele fornecedor específico, eu tenho que desprezar. Não afeta. Então, eu vou poder criar uma regra específica e vincular essa regra, por exemplo, àquele fornecedor. Quando eu lançar a nota fiscal dele de entrada, de compra, o CIGAN vai buscar esta regra aqui que está de preço, né, de formação do preço, vinculado àquele fornecedor e vai fazer o cálculo automático. Então, vamos pegar um exemplo simples, né? Comprei um item agora que custa R$1 e tem 10% de IPI. Vamos imaginar que tenha só IPI e só o IPI que adicione. Quanto é que vai ficar o meu custo? R$1,10 no meu estoque. Então, é o R$1, que é o preço unitário, mais 10% de valor de IPI. Então, meu custo médio, meu preço médio no estoque vai ser, fazendo um exemplo bem generalista e simplório, né? Vai ser R$1,10. Sei lá, eu tenho agora um ICMS de 10%. E eu determinei que o ICMS tem que diminuir do meu preço médio. Comprei a R$1, ele vai olhar qual o valor de ICMS, 10%, qual vai ser o meu preço médio no estoque, 90 centavos. Então, essas regras vocês vão poder determinar e elas são importantíssimas serem determinadas antes de eu fazer qualquer movimentação que seja nos meus estoques, porque é elas que vão me dizer, então, qual é o cifrão que eu tenho que colocar sobre aquela quantidade. Certo? E, de novo, quando a gente estiver falando, né, de estoque, então, quando eu pegar aqui um material qualquer meu, e eu estiver falando, certo? De estoque, eu sempre vou ter as duas variáveis aqui. Quanto eu tenho no físico e qual é o valor unitário. Do metro, do quilo, da peça, do litro, não vem ao caso. E esse preço médio vai ser composto, como eu disse para vocês, de um item comprado com base naquela regra de preço. De um item fabricado, eu vou pegar toda a minha receita de bolo, quanto eu usei de farinha, de açúcar, de fermento, o preço médio de cada um, e vou agregar isso ao produto fabricado depois. E eu vou ter a mesma lógica. Se eu pegar um item fabricado, eu vou ter a sua quantidade em estoque e vou ter o seu preço médio. A diferença de um item fabricado é que o preço médio dele é composto por N outras variáveis. Né? Isso é assunto daí para outro momento. Quando a gente falar de, por exemplo, estrutura de produto, eu agrego ao meu item não só o custo das materiais que eu usei, mas o meu custo de mão de obra, por exemplo. E depois eu posso agregar também meus custos lá indiretos. Tá? Então, estruturalmente, eu tenho a possibilidade de definir todas essas regras e, principalmente, quando a gente falar de estoque, eu sempre vou ter estoque por unidade de negócio, dentro de cada unidade de negócio. Os locais que eu tenho, então, centros de armazenagem. Se eu tiver lote, número de série ou grade, eu vou trabalhar com esses requisitos aqui e vou ter quantidade física mais valor unitário. Então, se eu pegar os 12.070 metros que eu tenho e multiplicar por este número aqui, este é o valor do meu inventário agora, nesse exato momento. Certo? Essa é a lógica do CIGAN. Poder trabalhar, então, e poder fazer a gestão de um item, variando por quantidade e variando por valor. Certo? Vamos avançando aqui. É no item também que eu determino uma série de questões fiscais. Por exemplo, eu determino em cada item que eu tenho a possibilidade, de novo, né? Vou frisar, não sou especialista na área fiscal, mas seja um item que eu esteja vendendo, seja um item que eu esteja comprando, uma saída ou
ou uma entrada, eu posso determinar para cada item vinculado à sua NCM, então, as suas regras fiscais. Ou seja, todo tratamento fiscal na compra, todo tratamento fiscal na venda, eu posso fazer isso por NCM que está vinculado a um item. Então, partindo do pressuposto, né, que a NCM ela é única no Brasil inteiro, eu posso começar a ter variações aqui. Uma coisa é comprar do Rio Grande do Sul, outra coisa é comprar do estado de São Paulo. Já sei que eu vou ter lá informações diferentes, incidências de impostos diferentes. Então, o SICAM permite que, além de eu fazer essa regra para cada item, eu posso fazer isso por empresa. Daqui a pouco eu tenho uma filial que é em outro estado. A minha matriz é no Rio Grande do Sul e eu tenho uma filial em Santa Catarina. A regra fiscal é diferente para compra e para venda. Eu posso fazer isso, então, por empresa, eu posso fazer isso por UF, por estado da federação. Uma coisa é comprar do Rio Grande do Sul, como eu disse, outra coisa é comprar de São Paulo. Uma coisa é vender para o Rio Grande do Sul, outra coisa é vender para São Paulo. E eu posso ter regras específicas até por empresa. Como eu falei antes, eu tenho um fornecedor agora que ele tem lá uma regra fiscal, ele tem uma diferenciação tributária específica. Eu poderia vir aqui agora e criar uma regra para aquela empresa. Quando eu vender para aquele cara, ou quando eu comprar daquele cara, eu tenho uma regra específica para ele. E eu posso fazer para todas as regras de operação, para todas as origens de material, né? Seja uma importação direta, indireta, uma compra nacional, e principalmente regras para todo e qualquer tipo de nota que eu tenha. Afinal, eu tenho várias operações fiscais ocorrendo na minha empresa, né? Eu compro, eu vendo, eu transfiro, eu dou produtos, eu vendo para entrega futura, eu coloco produtos dos meus clientes em consignação, eu tenho remessa e retorno de industrialização, eu tenho remessa para conserto, ou seja, eu tenho uma remessa agora de um produto para uma demonstração, ou eu recebi agora uma mercadoria em consignação, ou seja, eu tenho todas as operações fiscais, né, de compra e venda aceitas hoje no Brasil. E mesmo que surja alguma que eu não tenha ainda, Alexandre, a minha venda agora é pela umidade relativa do ar. Se está muito úmido ou pouco úmido, eu tenho regras diferentes. Eu ainda tenho várias aqui, ó, com nome genérico, que vocês vão poder pegar, batizar com o nome de vocês especificamente e criar a regra fiscal aqui. De novo, não sou especialista fiscal, tá? Estou mostrando aqui uma consideração geral, porque isso é importante também na composição de custo, na composição de preço de venda dos meus itens, né? E quando eu lançar uma nota de compra, ou quando eu emitir uma nota de venda, o SICAM vai avaliar o quê? Vai avaliar quem é o cliente ou quem é o fornecedor, vai avaliar agora, né? Qual é o item que eu estou vendendo, ou qual é o item que eu estou comprando, e principalmente que tipo de nota que eu estou fazendo. Estou recebendo um material agora em consignação. Estou recebendo um material agora em bonificação. Ou recebi um material que o meu fornecedor me mandou de brinde. Eu tenho que ter uma regra fiscal vinculada àquele item, vinculada àquele tipo de nota, então, para quando eu lançar isso, eu não tenho que me preocupar em digitar manualmente toda a questão tributária. O SICAM vai pegar quem é o cliente ou o fornecedor, vai olhar para qual item eu estou vendendo ou comprando, e vai olhar para uma terceira variável, que tipo de nota que eu estou recebendo ou emitindo. A partir do tipo de nota do cliente ou do fornecedor e do item, ele vem aqui buscar automaticamente toda a regra fiscal e já me traz o documento lá, tanto de compra quanto de venda, por exemplo, calculado. Então, eu não tenho a necessidade de ficar digitando, ficar montando toda essa estrutura fiscal na nota de entrada ou na nota de saída. Ele já vai buscar as regras que eu estruturei aqui dentro, né? Logicamente, cada empresa estrutura isso junto com a sua assessoria tributária e fiscal, né? Junto com o seu escritório contábil ou com a sua equipe interna, né? De quais são as regras que eu tenho para cada NCM vinculada a cada item, tá? Tanto se for um item que eu venda, regras para venda, para saída, né? Quando eu falo saída, não é necessariamente só venda, né? Pode ser que eu estou doando, né? Estou dando um brinde ou algo do gênero, né? Quanto entrada, né? Tipos de operação
fiscais de entrada ou tipos de operação fiscais de saída. Então, aqui mais é para mostrar para vocês a importância, né, que o cadastro de um item tem para o ERP. Como eu disse, é daqui que vão derivar questões contábeis, fiscais, estoque, suprimentos, produção, financeiras, certo? Deste cadastro aqui é que ele bem estruturado, bem definido e principalmente estruturado para atender o escopo de necessidade de cada empresa, é que a gente vai automatizar mais ou menos todos os processos, né, inerentes ao ERP como um todo, em praticamente todas as áreas, né? É a partir de uma boa estruturação dessas informações que eu vou ter lá um contábil e um fiscal mais automatizado, que eu vou ter um financeiro lá, um contas a pagar e a receber mais automatizado, certo? Que eu vou ter agora um planejamento de compras ou um planejamento de produção mais ou menos automatizado e assim por diante, certo? Então, a lógica dentro do SIGAM e dentro do cadastro do item é realmente ele seja o motor que vai fazer funcionar todo o ERP em praticamente todas as áreas da empresa, tá? Então, a importância que eu quero trazer nesse momento e que vocês entendam é esta lógica, certo? Ou seja, toda e qualquer movimentação vai transitar pelo módulo de materiais e principalmente vai avaliar parâmetros, vai avaliar regras, vai avaliar atributos que eu determinei antes no cadastro do item. Então, quando a gente implementa o SIGAM, a primeira coisa que a gente define é a estrutura de itens. E isso não é definido, basicamente, com uma pessoa que tem enfoque em produção ou com outra que tem enfoque na compra. Não. Isso aqui tem que ser definido em conjunto com toda a empresa. Porque é daqui, como eu disse, que vão derivar as informações para eu atender todos os requisitos, né, da minha empresa. Sejam eles fiscais, contábeis, custos, produção, compra, planejamento, né, e assim por diante. Certo? Então, a partir desta estrutura deste item, né, eu tenho a lógica aí de começar a fazer as movimentações. E as movimentações no SIGAM vão se dar sempre no sentido de qual é o tipo do meu material. Então, eu vou poder lançar uma compra de papel higiênico. A diferença é que ele não vai tratar controle físico e financeiro do estoque, mas vai tratar lá o meu contas a pagar daquele papel higiênico. Vai tratar a contabilização lá dos meus impostos que eu tive daqui a pouco envolvidos, ou da minha nota fiscal, certo? Então, perfeito. A diferença é o tipo do material vai me definir realmente qual a lógica, se eu vou transitar com ele pelo estoque ou não, físico e financeiro, certo? E quais os atributos que eu vou poder trabalhar dentro do meu cadastro de itens, tá? E é importante que vocês entendam aqui que, além dessas informações básicas, eu vou ter uma série de regras aqui que eu vou poder estabelecer, certo? Por exemplo, qual é que é o material alternativo a esse aqui? Que numa necessidade de compra eu posso avaliar. Não tenho estoque desse cara, mas tenho do alternativo, por exemplo. Então, que o SIGAM me sugira, olha, use o alternativo daquela produção. Use o alternativo, né, como consumo lá na fábrica. Ou, por exemplo, regras que eu posso estabelecer aqui de geração de etiquetas, códigos de barra, que eu quero agora etiquetar meus produtos, que eu quero etiquetar agora meus volumes, né? O que eu tenho, por exemplo, em cada volume, qual quantidade, com rótulo, com etiqueta, com código de barras, com QR Code, com o que eu quiser. Então, é como eu falei para vocês, a partir dessa estruturação toda, eu posso colocar dentro do SIGAM regras que vão derivar, né, do material para uma série de questões, certo? Eu posso determinar, e nós vamos ter um momento específico também, para falar de um outro módulo do SIGAM, que se chama de planejamento de necessidades de materiais, mas de onde vai derivar a informação? Eu posso vir aqui, ó, em cada item, nós vamos ter um momento específico para isso, mas eu posso determinar parâmetros que vão impactar na quantidade que eu tenho que comprar ou produzir, certo? Em qual item que eu tenho que comprar ou produzir, para que data eu tenho que comprar e produzir. Então, isso integrado junto com um módulo, né, maior, que faça análise gerencial
das minhas políticas de estoque, né? Quanto eu quero ter de estoque de segurança, ou como alguns chamam, de estoque mínimo, qual é o lote mínimo que eu deveria produzir, lote econômico de produção, ou qual o lote mínimo que o meu fornecedor me atende, ou seja, eu vou poder ter uma série de informações e, como eu disse, tudo, ou praticamente tudo, vai derivar do item, vai derivar do cadastro de um item, certo? E a partir disso, então, eu começo a ter no Cigan, de toda essa estruturação, eu começo a ter no Cigan as movimentações e as regras do meu estoque. E aí, para que vocês entendam, basicamente, eu não vou entrar no mérito da questão aqui, mas cada movimentação que eu fizer vai ser vinculada no meu Cigan a uma origem. Vejam que eu tenho aqui, ó, um movimento de estoque, que tem um ID dele específico, que foi criado em tal dia, que foi criado, ó, com uma operação, que no meu caso aqui ela não é fiscal, ela é interna, mas ela foi criada por uma ordem de produção. Ou seja, eu produzi esse item neste dia, nesta quantidade. E ficou vinculado ao número da ordem de produção. Então, se eu tivesse feito uma compra, o Cigan iria criar um movimento de entrada vinculado ao número da nota fiscal. Se eu tivesse feito, no meu caso, um movimento de produção, vinculado aqui. Se eu tivesse feito uma venda, ele ia ficar vinculado ao número da nota fiscal de venda aqui. Ou seja, toda a integridade referencial de qualquer movimentação que eu fizer no Cigan de estoques vai ficar registrada aqui, certo? Ou seja, o módulo é responsável por fazer a gestão de toda essa lógica de entrada e saída, entrada e saída, entrada e saída, seja ela por qualquer operação que eu fizer. Sempre, qualquer movimentação de um item vai ficar registrada com um ID e com as informações vinculadas àquele item. E aí, como eu coloquei para vocês antes, ó, as variáveis, ó, a quantidade que eu movimentei, seja saída ou entrada, de onde eu consumi ou onde eu coloquei, se for uma entrada, certo? E o preço unitário, já tratando, então, o custo médio ponderado daquele movimento, certo? Então, se isso aqui fosse uma compra, que eu estivesse comprando onde meu preço unitário fosse R$1, o Cigan já iria aplicar no custo aqui o valor líquido com base naquelas regras que eu mostrei para vocês de formação lá do meu custo médio ou do meu preço médio, certo? Sempre o Cigan vai atualizar esses requisitos aqui em tempo real. Seja uma entrada, por qualquer motivo, seja uma saída, por qualquer motivo. E quando a gente fala de transferência, o Cigan já faz as duas coisas simultaneamente. A saída de um lugar cria dois movimentos. A saída de um lugar e a entrada em outro local. Certo? Então, não existe um movimento hoje, por exemplo, específico. Né? Ele sempre vai criar entrada e saída, mas pode ser uma entrada por transferência, como pode ser uma saída por transferência. Então, vai criar os dois movimentos. O que é importante vocês entenderem é que sempre que eu estiver fazendo movimentações de entrada e saída, eu tenho que dizer de onde vai sair ou para onde vai entrar, que é o centro de armazenagem. Eu já estou dizendo aqui no meu movimento, né, que esta lógica de movimentação é dessa empresa. Então, como eu falei para vocês, né, Cigan é multiempresa. Estou agora comprando algo para a empresa número 1, estou vendendo algo da empresa número 1. Vai ficar vinculado sempre à empresa. Se for uma entrada ou uma saída, né, o tipo do movimento, de onde está entrando, para onde está entrando ou de onde está saindo, qual a quantidade que está entrando e saindo, e este valor aqui será calculado, então, com base na regra de preço. O que é que vocês precisam entender aqui? O Cigan tem a possibilidade, né, e como padrão já é o que ocorre, quando a gente faz agora instalações do Cigan, eu já faço instalações como padrão. Não permitir, deixa eu pegar ver se eu tenho algum outro momento aqui que seja de saída. Não permitir aqui uma saída deste local onde eu não tenha saldo.
Então, isso é muito importante. Isso é importantíssimo para a questão fiscal e contábil e principalmente para a composição, né, dos meus valores aqui. Como regra, o CIGAN não vai permitir que eu faça uma saída de estoque, por exemplo, dessas 10 unidades, se eu não tiver no mínimo 10 unidades nesse centro de armazenagem. Então, o CIGAN vai bloquear movimentações sem saldo. Aí vocês podem dizer, mas no mundo real lá, eu tinha 10 unidades no físico e o CIGAN estava me mostrando só 9. Bom, aí a questão é operacional. Onde é que foi o erro de eu ter deixado alguém consumir uma peça ou daqui a pouco, né, usar uma peça sem ter feito o respectivo consumo no estoque, certo? A gente sabe que o mundo real vai acontecer, né? Eu manter a acuracidade do meu estoque, né, não é tão simples assim, né? Não é tão fácil. Mas o SIGA sempre vai bloquear saída sem saldo por centro de armazenagem, certo? Sempre, como padrão. Se eu tiver que agora fazer uma saída de 10 peças, tentar vender 10 peças desse item, saindo daqui, e eu só tiver 9 no meu estoque, o CIGAN vai bloquear e vai dizer, olha, saída sem saldo, né, não é permitida, certo? Seja num consumo na produção, seja numa venda, seja numa transferência que eu queira fazer, ou seja, qualquer movimento de tipo saída, ele sempre vai avaliar a quantidade que eu tenho em cada centro de armazenagem. E se eu tentar fazer algo a maior, o sistema vai, por regra, por padrão, bloquear. E o que é importante, né? A partir dessas movimentações que eu estou fazendo no CIGAN, eu tenho daí a possibilidade, né, de, no sistema, poder avaliar sempre resumos de estoque, conferência, posição física do meu estoque naquele momento. Ou seja, isso que é importante que vocês entendam, né? Qualquer módulo do CIGAN, e nós estamos falando aqui de materiais, vai ter essa guia relatórios. E a gente tem hoje 36 anos aí de relatórios pendurados, N relatórios, N possibilidades dentro do CIGAN. Tanto que nós temos ainda a possibilidade, se for o caso, de emitir relatórios legais, né? Que, na prática, a exigência tem sido, né, com o advento dos arquivos eletrônicos, praticamente zero. Mas eu posso gerar um inventário de estoque, uma ficha de movimentos, ou, como eu gosto de falar, né, eu que sou mais das antigas, aí, o bom e velho Cardex, né, onde eu posso acompanhar entrada, saída, entrada, saída, entrada, saída de saldo lá, né, de cada material. Então, eu tenho a possibilidade de gerar uma série de documentos ainda legais que podem ser daqui a pouco exigidos em algum momento, né, pelo fisco, apesar de que isso é praticamente impossível hoje, mas eu posso estar acompanhando, então, como eu disse, através de relatórios, através de regras, através de lógicas dentro do CIGAN, a possibilidade de olhar em tempo real um grupo, um subgrupo, toda a minha lista de materiais, o que eu tenho no estoque agora, qual o valor total desse meu estoque. E eu posso acompanhar daí dentro do CIGAN, se eu quiser, os meus inventários de estoque, por exemplo, né? Deixa eu pegar um exemplo qualquer aqui meu. Vou pegar aqui nos meus inventários de estoque, por exemplo. Eu posso vir estar fechando, então, os meus estoques, né? Dentro do CIGAN. E posso estar acompanhando, então, a lógica dentro do sistema de estar acompanhando os meus inventários, ó, por empresa. Vejam, isso é importante. Isso é importante que vocês entendam. A cada final de mês, obrigatoriamente, eu tenho uma rotina que é fechar o meu inventário. Ou seja, alguém vai lá e passa a chave, certo? E o CIGAN vai me mostrar. Vejam que essa minha empresa, o último inventário fechado para mim foi 31/12. Ó. Eu ainda não fechei. Já na filial, ó, eu estou com o inventário em dia. Aqui eu ainda não fechei. Mas o que é possível fazer? A cada empresa eu acompanhar o que eu tenho. Então, vejam que no dia 31/12, meu valor de inventário era esse, certo? E foi fechado por quem? E se eu quiser agora pegar este inventário aqui, eu consigo exibir item a item, quantidade que eu tinha no estoque naquele momento, preço médio e valor total daquele item.
certo? Então, isso é muito importante. Nós, como eu disse, nós prezamos muito a questão fiscal e contábil dos estoques. Para isso, eu preciso obrigatoriamente, no mínimo uma vez por mês, fazer o que nós chamamos de fechamento do inventário, onde eu vou passar a chave e ninguém mais mexe no passado. Alexandre, hoje é dia 6/4. Eu esqueci de lançar uma nota de entrada lá no dia 31/3. Posso fazer isso? Se a pessoa, né, que for fazer isso tiver os atributos, né, de direitos de usuário, o que ela vai ter que fazer? Exclui o inventário, lança o documento lá retroativo, fecha o inventário novamente. Agora, já peguei este inventário, Alexandre, e já contabilizei ele. Esse valor já está lá na contabilidade. O que eu tenho que fazer? Excluir da contabilidade. Então, tudo é possível fazer. Agora, vejam o trabalho que dá. Então, o ideal é que, quando eu cheguei lá no final do mês, cheguei lá no dia 1º de abril, fechei o meu inventário de março, por exemplo, ninguém mais abra esse cofre, né? Ninguém mais vá lá, abra a porta e modifique o que quer que seja. Essa é a intenção. Eu garanti que esse valor aqui está fechado, está correto, todos os itens com suas quantidades e custos médios, preços médios, estão corretos, e é isso aqui que eu vou pegar agora e levar para o SPED fiscal e vou levar para a contabilidade para depois poder gerar SPED contábil também, certo? Muito importante que vocês entendam isso, tá? E vejam um aspecto importante, ó. Totais do inventário, o que eu tenho de total próprio e não próprio? O SIGAM permite que, em cada item que eu tenho aqui, né, com os seus valores, em cada centro de armazenagem, eu possa determinar que eu tenha a possibilidade de controlar estoque próprio, internamente na minha empresa, estoque próprio em poder de terceiros, ou seja, materiais que eu mandei, por exemplo, para beneficiar, para industrializar. Fiscalmente, o estoque é meu, só está em poder de terceiros, e eu posso ter o inverso, estoque de terceiros em meu poder. Ou seja, eu beneficio, eu industrializo agora para um terceiro, por exemplo, ou alguém me mandou um estoque só para eu poder alugar um pavilhão daqui a pouco para armazenar. Então, fiscalmente, contabilmente, a gente trata as três visões. Estoque de terceiros em meu poder, estoque próprio em meu poder e estoque próprio em poder de terceiros. Cada centro de armazenagem vai definir isso. E aí eu tenho os critérios contábeis e fiscais de quantidade e valor de cada uma dessas três condições. Tem tratamento fiscal e contábil específico, né, para estoque de terceiros em meu poder, tem um tratamento específico para estoque próprio em poder de terceiros e assim por diante, certo? Então, todas essas regrinhas aqui, isso aqui é o mais fácil, né, de eu controlar. Isso aqui é o mais difícil, porque eu preciso determinar todas as regras antes que vão me dizer que este valor aqui é de 1 quilo deste item aqui. E se eu pegar esta quantidade e multiplicar por este valor, vai me dar este valor total no meu inventário, certo? Então, o que vocês precisam entender? De novo, ratificando. Prioridade número 1 do SIGAM. Atender aos requisitos contábeis e fiscais, né, do estoque. E isso a gente está preparado para fazer em qualquer situação, como eu disse para vocês, em qualquer regime tributário, certo? E em qualquer esfera tributária, seja ela nacional, estadual ou municipal, certo? Muito importante, né? Quando eu estiver falando de inventário, eu tenho que garantir que é isso aqui que foi para a minha contabilidade, é isso aqui que está estratificado lá no meu SPED, né? Cada item, cada quantidade, cada valor unitário, né? E o total, certo? E que isso aqui seja um espelho realmente, né, do que está lá para o fisco e para a contabilidade, certo? De novo, para chegar nesse nível, nesse valor, eu tenho todos esses atributos que eu falei, todos esses requisitos, todo esse alicerce que eu preciso construir de lógica e formação de quantidade física e lógica e formação de cifrão que eu tenho sobre cada estoque. Este alicerce bem construído vai me garantir que qualquer operação que eu faça na minha empresa,
esteja obrigatoriamente refletida de maneira fidedigna no módulo de gestão de materiais. Como eu disse, toda e qualquer operação que movimente estoque, seja de cunho fiscal ou não, vai estar refletida no módulo de gestão de materiais e vai me trazer, ao final de tudo, a possibilidade de a cada mês eu fechar o meu inventário, passar a chave, colocar isso aqui literalmente no meu cofre e garantir que essa informação esteja íntegra com o restante do RP, certo? Então, a importância, né, do módulo de gestão de materiais é nesse sentido, não é no sentido de apenas cadastrar os meus itens, definir uma lógica de codificação com meus itens. Não. Toda a estruturação física dos meus códigos vai refletir também na estruturação de estoque físico, financeiro e regras que vão impactar em todo o sistema. Então, a lógica do SIGAM para a gestão de materiais, ao final de tudo, de todo o processo, é a partir da estrutura de codificação, a partir da estrutura de que tipo de material é um bem, é um material ativo, é um serviço, é um material inativo, né? A partir das regras que eu defini para composição de quantidade e valor, eu comece a utilizar este código desse item, disseminando ele por todas as regras da minha empresa, seja compra, consumo, venda, certo? E depois eu traduza isso para o SIGAM, onde eu apresente agora, ao final de cada mês, valor do meu estoque, quantidade do meu estoque, certo? Item a item, se eu quiser, né? Item a item. Vejam que o meu inventário não vinha mudando aqui, ó, do mês 12, 11 e 10. O valor era o mesmo. No dia 30 do 9, ó, eu tinha já um valor menor. E isso é importante. A qualquer momento no SIGAM, mesmo que eu esteja movimentando estoque e atualizando as posições físicas e financeiras, né, durante o mês corrente, eu consigo a qualquer momento resgatar o passado. Aí eu vejo que no mês 8 eu tinha um valor R$ 1.000 menor que no mês 9. Eu consigo, a qualquer momento, isso é um diferencial também do SIGAM, guardar as posições de estoque que eu tinha a qualquer momento. Eu quero saber quanto eu tinha no final do mês 8 desta bobina de papelão no almoxarifado. Eu tinha 889 metros e o valor do estoque, custo médio, preço médio, naquele momento era esse. Então, eu não desprezo, né, o passado. Eu vou guardando o passado dentro do SIGAM e eu consigo resgatar informações de quantidade que eu tinha em estoque, de qual era o preço médio de um item a qualquer momento no passado. Certo? Por quê? Porque eu tenho essa política de vir fechando os inventários, passando a chave e guardando isso lá nas minhas caixinhas, nos meus nichos lá do meu cofre. E isso fica gravado, fica guardado eternamente se eu quiser. Se eu quiser recuperar um item agora de um inventário de 10 anos atrás, eu vou saber qual a quantidade que eu tinha em tal mês, de tal ano, e qual era o valor do estoque naquele momento. Certo? Esse também é um grande diferencial, porque a gente não vai sumindo, entre aspas, com o passado. Ele fica eternamente gravado dentro do SIGAM. Através do quê? Através do que eu mostrei antes para vocês, né? De todas as movimentações de estoque que eu vou fazendo, vão ficando registradas com sua data, né? Com seu item, quantidade, local e assim por diante. Certo? E eu consigo ter, então, informações recuperadas a qualquer período, né? De qualquer período que eu quiser. Lógico, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com o RP SIGAM. Então, assim, pessoal, em linhas gerais, né, a gente procurou dar uma lógica, né, dos conceitos e principalmente da importância, né, do módulo de gestão de materiais, que não é apenas, né, um módulo onde eu vou definir a minha estrutura de cadastro de itens, não. Eu vou definir toda a regra, todo o alicerce, né, para que ao final das contas eu consiga ter toda a minha política, né,
de controle de estoque, de planejamento, de produção, impacto no financeiro, toda a regra fiscal e contábil, né? Todos os meus inventários, toda a geração dos meus arquivos legais, né? Transitando pelo módulo, certo? Ou seja, o módulo vai ser base, né? Vai ser lá o tronco da minha árvore que vai distribuir, então, né, o alimento para todos os galhos, para todas as folhas e para todas as flores lá, né, da minha árvore, certo? Esse é o conceito principal e que eu preciso entender a importância, né? Uma empresa nova vai começar a trabalhar com SIGAM, sempre vamos partir da definição das regras, da estrutura de materiais e de todos os conceitos que eu preciso atender. Eu, pensando em material, eu tenho que pensar lá na frente, na contabilidade, no fiscal, no financeiro da minha empresa, no planejamento da minha compra e da minha produção, na minha lógica de fluxo de caixa, que vai parar no planejamento, né? Quanto comprar, quanto manter em estoque, né? Seja uma compra, seja uma produção, ou seja, o impacto é total em toda a minha empresa. E sempre partimos, então, da definição das regras, né? Dos parâmetros, das configurações e principalmente do escopo do modelo de negócio que nós precisamos atender. Claro que existem outros cadastros importantes no SIGAM, né? Cadastro de clientes, cadastro de fornecedores, mas sempre se parte de uma estruturação, de uma definição lógica, porque isso aqui mal pensado, mal feito, entre aspas, né? Pode ter impactos sérios aí depois nos resultados da minha empresa, análise de margem, contabilidade, ou seja, tudo que vocês possam imaginar, né? A gente pode ter impacto de uma má definição aí, de uma estrutura, então, de gestão de materiais. Por isso que meu módulo não é cadastro de materiais, né? É a gestão, eu faço toda a gestão física e financeira dos meus materiais, com esse escopo todo que eu falei para vocês, tá? Em linhas gerais, é isso que eu queria demonstrar. Claro que a gente poderia ficar muito mais tempo aí falando, mas como eu disse, isso aqui não é um treinamento, né? De como implementar o módulo de materiais, é principalmente alertar vocês e mostrar as possibilidades dentro do SIGAM que nós temos, então, a partir dessa estrutura, né? De materiais e a partir dessas parametrizações, isso derivar controles, gestão da minha empresa como um todo.